Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final, vocês bem sabem, é uma parceria da Rede LFG e TV Justiça. Meu nome, Renato Montans, sou professor de Processo Civil da Rede LFG. Hoje, no programa específico, nós vamos trabalhar com um tema de suma importância para exame de ordem e para a prática, os embargos de declaração. Os embargos que são tão discutidos e, por vezes, esquecidos aí por alguns operadores do direito, nós vamos tentar enfrentá-los e fazer uma devida sistematização a eles. Vocês que já nos acompanham há algum tempo sabem que nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, vou falar sobre os embargos de declaração e todas as regras dali peculiares. O segundo bloco, pergunte ao professor. Nós selecionamos algumas questões de alunos de todo o Brasil e nós vamos enfrentá-las aqui, inclusive ampliar a matéria que, evidentemente, pelo tempo do programa, não vai ser possível expor. E, por fim, o X da questão, nós vamos sedimentar aquilo que nós aprendemos. Ou seja, nós vamos falar sobre aqueles exames anteriores que já foram enfrentados, caíram em embargos de declaração. É importante que vocês fiquem, só esse período de tempo que nós vamos enfrentar, nós vamos poder tirar algumas dúvidas sobre os embargos. Aguardo vocês no próximo bloco. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, vamos começar agora o primeiro bloco, tema do dia. E, como nós havíamos falado antes do intervalo, nós vamos começar a enfrentar o maravilhoso mundo dos embargos de declaração. Para a gente entender bem os embargos de declaração e saber como de fato funciona, é importante que nós coloquemos, na verdade, os embargos no seu devido lugar. E existe uma discussão doutrinária no Brasil se os embargos seriam ou não recurso. E, na verdade, a opinião de ser ou não recurso é de gente que não dá palpite, é de gente que dá parecer. O professor José Carlos Barbosa Moreira coloca em prova, efetivamente, se os embargos seriam ou não recurso. O professor Cândido Dinamarco, até alguns anos atrás, defendia peremptoriamente que os embargos não tinham natureza de recurso. Evidentemente que esses dois autores, mesmo não entendendo, agora o Dinamarco já mudou a posição dele, mesmo não entendendo se tratar de recurso, admitiam que, a despeito de sua natureza não ser recurso, o legislador considerou como tal. E essa é a primeira premissa que nós temos que estabelecer hoje, meus amigos. Ser os embargos recurso ou não, a despeito de não ser tão relevante para a prática, é importante no campo acadêmico. Ocorre que, na verdade, quem decide o que é ou deixa de ser recurso, gostem ou não, é o legislador. Então, na verdade, para ser recurso no ordenamento jurídico brasileiro, não basta ter algum predicado, algum requisito. O nosso sistema, ele prevê que o legislador determinará se o recurso é ou deixa de ser recurso. Tanto que houve, em algum momento histórico de nossa caminhada processual, um projeto de lei que não foi levado a efeito, que alguns juristas brasileiros tinham interesse em retirar o invólucro recursal dos embargos de declaração. Para todos os fins, para concurso e para prática, os embargos são recurso. Por quê? Porque o legislador assim determinou. Essa, na verdade, independente da opinião, da posição que se siga, é a melhor forma de nós enfrentarmos os embargos hoje no ordenamento. A lei estabeleceu e não se faz tábula rasa dos escritos de lei, pelo menos para esse fim. Por que eu estou explicando isso para vocês e por que eu comecei de forma tão abrupta a nossa aula de hoje? Por um motivo muito simples. Porque dentro do sistema, os recursos têm por objetivo reformar decisões judiciais. A função de um recurso é mudar o improcedente para o procedente. Ocorre que os embargos não têm a função precípua de reformar. A principal função dos embargos de declaração é esclarecer uma decisão judicial. Decisão essa contraditória, obscura ou omissa. Então, na verdade, os embargos eles objetivam muito mais aperfeiçoar a decisão judicial do que propriamente mudar o seu conteúdo. Nós veremos, oportunamente na aula de hoje, no programa de hoje, que os embargos podem reformar decisões,
Mas a função principal, a função precípua dos embargos é esclarecer. Por que não dizer que os embargos seriam, portanto, um recurso preparatório? Para qual? Para o recurso principal. Primeiro, torna essa decisão clara, porque ela padece de algum vício de forma. Depois, a partir do momento que eu tenho uma decisão clara em mãos, eu posso efetivamente recorrer de maneira escorreita. Primeira parte do nosso programa, nós vamos falar sobre os vícios que ensejam embargos de declaração. E a lei sistematizou 3 vícios. O artigo 535 do CPC estabelece que os embargos objetivam corrigir obscuridade, contradição e omissão. Obscuridade é a difícil compreensão do texto decisório. O Alfredo Buzaide fala que a obscuridade é o vício mais pernicioso que nós temos, porque na verdade a gente nunca sabe ao certo o que vem a ser obscuro. Se eu chegar para você e falar, seu texto é contraditório, você sabe que você errou, você partiu de uma premissa e concluiu com outra. Se eu falar para você que seu texto é omisso, você sabe qual é o vício, falta alguma coisa. Agora, se eu falo para você, seu texto é obscuro, o que é obscuro? O que seria obscuro? Na verdade, tecnicamente falando, obscuridade é uma difícil compreensão. Tanto é que alguns doutrinadores costumam dividir a obscuridade em 2 grandes classes. Nós temos uma obscuridade denominada de material e uma obscuridade chamada de ideológica. Material e ideológica. O que é obscuridade material? A obscuridade material é a obscuridade mecânica, ou seja, o erro, por exemplo, na letra do juiz. Você não entendeu o que o juiz quis exprimir. Aquelas moderníssimas impressoras matriciais, de repente saiu a linha uma sobreposta à outra. Você não conseguiu visualizar o que o juiz decidiu. É uma difícil compreensão do texto. Isso é, para fins de STJ, obscuridade. Saiu recentemente uma lei obrigando os médicos a postar uma letra legível. De lei diferenda, isso podia ser aplicado a todas as áreas, inclusive aos juízes. Só que a mais famosa das obscuridades que nós conhecemos é a obscuridade ideológica, que na verdade é o defeito na transmissão da ideia. Obscuridade ideológica ocorre quando o juiz visualiza a decisão, mas ele não consegue transpor para o papel aquilo que ele gostaria. E eu faço um desafio a vocês. Se você hoje de madrugada perdeu o sono e quiser abrir 20 livros de processo, procurando exemplos de obscuridade, dificilmente você vai achar. Porque, na verdade, como obscuridade é algo, e desculpem até a forma de me expressar, é um vício meio que subjetivo, porque, na verdade, o que é obscuro para mim pode não ser para você, é algo próximo da dúvida. Dificilmente os autores de livros se arvoram em estabelecer exemplos de obscuridade. Eu mesmo não me dei esse trabalho. Mas permitam que eu dê um exemplo para vocês de obscuridade que nós temos no ordenamento. Você faz um pedido ao juiz e ele diz, sim, vírgula, em termos. Alguns magistrados acrescentam a partícula C, sim, C em termos, o que não muda grande coisa. Vejam, você pode formular um pedido e alguém fala sim, em termos, isso é obscuro. É o mesmo que perguntarem a você, você está grávida? E você responde, em termos. Você é virgem? E você responde, em termos. Você me ama? Ama dá, ama em termos é possível. Mas de resto, meus amigos, em termos não é nem sim, nem não. Então isso é uma decisão obscura. Um outro exemplo que nós temos, uma outra situação, desculpem, que nós temos de embargo de declaração, é o caso da contradição. Vai ocorrer contradição quando o magistrado deduz proposições, ideias inconciliáveis entre si. Vejam, vai ocorrer contradição quando o magistrado deduzir proposições, ideias inconciliáveis entre si. Vamos tentar visualizar como isso funciona. Imaginem, por exemplo, que o juiz, ao sentenciar, diz o seguinte: vistos, o autor provou a titularidade do direito que postula. Os documentos trazidos às folhas 300, 301 e 302 comprovam cabalmente que o direito pertence ao autor.
As testemunhas ouvidas às folhas 400 e seguinte demonstraram efetivamente a juridicidade do direito. A perícia pedida pelo réu nada demonstrou. Isto posto, julgo o pedido improcedente. Ou seja, toda a linha de raciocínio espousada na fundamentação levava a crer que o autor teria direito ao caso, mas a parte dispositiva, contraditoriamente, disse o contrário. Evidente que eu usei um exemplo muito extremado, mas basta vocês lembrarem, isso é muito comum na prática. Na fundamentação, o juiz asseverar que a testemunha viu, presenciou o acidente, que o sujeito falou sobre aquilo, que o documento demonstrou tal situação, e no final, por falta de provas, julga improcedente. Isso é contradição que é muito comum na prática. E a última das hipóteses, a última das situações de embargo de declaração é a omissão. Quando vai ocorrer a omissão? Quando o juiz deixa de se manifestar sobre matéria pertinente ao conflito. Então vai ocorrer a omissão quando o magistrado deixa de se manifestar sobre matéria pertinente ao conflito. Primeira observação, omissão é o vício mais comum na prática. Você pediu A, B e C e o magistrado decidiu somente sobre A e B. Segundo, e algo que é pouco versado nos livros de doutrina, para que haja omissão suscetível de embargo de declaração, é necessário que a omissão seja pertinente ao deslinde do processo. Ou seja, é necessário que a omissão decorra de um fato jurídico e não de fato simples. Vamos imaginar a seguinte cena. O marido trai a mulher e a mulher resolve antes de entrar, a mulher resolve contratar um detetive para ficar na costa do sujeito. E consegue investigar o marido e o detetive faz um inventário de todos os dias e horários que o marido cometeu o ato pecaminoso. Às 8 da manhã no motel X, às 10h30 da manhã da terça-feira no motel Y, meio-dia almoço executivo no hotel tal, 2 da tarde enfim. E discrimina tudo isso num relatório que a mulher transporta para as razões do seu pedido de separação litigiosa. O magistrado julga procedente o pedido, visualiza o nexo de causalidade, verifica que de fato o marido cometeu adultério, que não é mais tipo penal, mas continua sendo tipo civil, e efetivamente determina a separação. A mulher resolve entrar com embargo de declaração dizendo: Excelência, você não disse em momento nenhum na sua sentença os dias e horários que ele me traiu, porque eu quero colocar isso num quadro ao lado da televisão. Se eu trouxer essa matéria à luz que eu omiti, vai mudar o resultado do conflito? Não, isso é fato simples. Eu já descobri, já constatei, já verifiquei que ele praticou o adultério. Que diferença faz os dias e horários e a periodicidade? Nenhuma. Tudo bem? Então é muito importante que vocês entendam que a omissão vai ocorrer quando o magistrado deixa de decidir alguma questão pertinente. O magistrado julga infrapetita. Feita essa primeira consideração, vamos falar um pouco do processamento dos embargos. Primeira observação, os embargos são endereçados ao próprio prolator da decisão, não é juiz da causa, não necessariamente é o juiz da causa, no prazo de 5 dias. Então vejam, por que eu falei a expressão prolator e não falei juiz da causa? Por um motivo muito simples, porque nem sempre é o juiz da causa que comete omissão, contradição, obscuridade. É possível no nosso ordenamento, que um acórdão seja omisso. E vocês vão concordar comigo que o desembargador do tribunal não é o juiz da causa. Então é o prolator da decisão. E dessa primeira expressão, nós podemos tirar 2 consequências importantes. A primeira delas, se vocês hoje abrirem o artigo 535 do Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o legislador aparentemente disse menos do que ele queria. Porque a lei no inciso 1 diz que cabem embargos de declaração quando na sentença ou no acórdão houver
contradição ou obscuridade. E no inciso 2, genericamente fala quando houver omissão na decisão. Em momento algum, a lei diz que cabe embargos de declaração contra interlocutórias. Ela fala de sentenças ou acórdãos. E eu pergunto a vocês, meus amigos, é possível fazer uma interpretação restritiva do artigo 535? Não é o que entende a jurisprudência e não é o que entende a doutrina. Majoritariamente, todos são uníssonos ao dizer de qualquer decisão cabem embargos de declaração. Não precisa ir muito longe. Se uma decisão interlocutória for omissa, como é que você vai recorrer dela? Só se você tiver dons divinos para poder imaginar efetivamente o que o juiz vai decidir. Então, tecnicamente falando, cabe de qualquer decisão. Mas eu vou puxar um pouco mais para vocês. E de despachos? Vocês se lembram que despacho é todo ato do juiz sem carga decisória. É ato do juiz que, como a atividade intelectiva ela é muito sumária, o juiz não decide. De despacho caberiam embargos de declaração? E eu quero que vocês me respondam isso com o artigo 504 do CPC aberto, que claramente diz, não cabe recurso dos despachos não cabem recurso. Para um exame de ordem, primeira fase, eu responderia que de fato não cabem embargos à luz do 504. Mas isso é um pensamento tosco, data máxima vênia. Porque nós podemos ter despachos omissos. Basta você imaginar que o juiz designe uma audiência de instrução e julgamento, isso é um despacho, isso não é uma decisão interlocutória, ninguém pode sofrer porque o juiz designou uma audiência. O juiz designou uma audiência, mas esqueceu de colocar o horário. Omissão, cabem embargos. Segunda questão importante, respeitante a esse item 1. Vocês se lembram do que vem a ser o princípio da identidade física do juiz? Identidade física do juiz vai ocorrer naquelas situações, e dando aquela definição bem rápida para vocês, o juiz que colheu a prova julga. Ou seja, pelo princípio da imediatidade, ninguém melhor do que o juiz que colheu a prova para proferir a sentença. Artigo 132. E eu pergunto para vocês, a identidade física do juiz ela pode se aplicar aos embargos? Em que sentido? Se eu, Renato, magistrado, profiro uma sentença e no dia seguinte sou transferido para uma outra comarca, mas nesse interregno de tempo, um dos advogados desse processo resolve entrar com embargos de declaração. Qual é a minha vinculação com esse processo? Eu sou obrigado a julgar os embargos antes de me transferir? Vou me aposentar, eu tenho que limpar minha mesa? Serei promovido ao tribunal. Devo, de fato, julgar todos os embargos de declaração pendentes? Porque, evidentemente, que é muito desejável que o juiz que proferiu a decisão, ele mesmo julgue os embargos. Porque, de resto, não há o porquê ser o mesmo juiz. Agora, se eu fui contraditório, obscuro ou omisso, nada melhor do que eu para verificar isso. A identidade física do juiz é um norte. De preferência, o juiz que julgou a decisão, proferiu a decisão, julga os embargos. Só que se ocorrer qualquer evento, como por exemplo, transferido, ele foi suspenso, afastado, se aposentou, veio a falecer, falecimento é óbvio, ele não vai precisar julgar os embargos. Ou seja, a jurisprudência entende que o magistrado, se ocorrer entre o período que ele proferiu a sentença até a decisão dos embargos, ocorreu qualquer evento nesse sentido, todos eles previstos no artigo 132, o magistrado não está adstrito ao julgamento da decisão. Não concordo com isso, mas efetivamente é o sistema que enfrenta dessa forma. Então o magistrado ele está vinculado, o magistrado que deu a decisão está vinculado aos embargos, salvo as hipóteses excludentes do artigo 132.
Segundo ponto importante, os embargos não têm preparo e não têm contraditório. Por que não há preparo? Porque o legislador assim determinou. Na verdade, existe um entendimento no STF de que o preparo tem natureza jurídica de tributo. O preparo é uma taxa. Sendo uma taxa, decorre de uma contraprestação do Estado. Acreditem, o Estado vai trabalhar para o seu recurso. Provavelmente vai autuar uma nova capa, serviço de papelaria, vai determinar a remessa dos autos para uma outra instância, diligência. Ocorre que os embargos não têm nova capa, porque eles são autuados no mesmo processo, e não vão para lugar nenhum, porque são julgados pelo próprio juiz. Não tem fato gerador, não tem preparo, simples assim. Agora, a questão do contraditório é uma questão de nós pensarmos. Por que não há contraditório nos embargos de declaração? Existe um motivo simples, eu não vou me aprofundar muito sobre o contraditório, porque nós vamos falar sobre isso no próximo bloco do programa. Mas, em princípio, não há contraditório nos embargos, porque os embargos não objetivam reformar a decisão. Se a função dos embargos não é reformar e sim esclarecer, evidentemente que a parte contrária não será combinada com nenhum prejuízo. Não havendo prejuízo, não há o porquê falar. Não havendo prejuízo, não há o porquê falar em contraditório. O sujeito entra com embargos dizendo que a decisão é obscura, o que o outro vai falar? É obscura. Não há o que falar. Então, tecnicamente falando, não há contraditório. Mas existe uma situação específica em que o legislador criou uma mudança dos embargos, a natureza dos embargos, e nesse caso deveria haver contraditório. Então, permitam que eu abra rapidamente um pop-up no programa e explique para vocês uma função anômala dos embargos de declaração, que é o que nós denominamos efeito modificativo ou efeito infringente dos julgados. Efeito modificativo ou efeito infringente. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês melhor. Os embargos, ordinariamente, não objetivam reformar uma decisão. Só que é possível, isso é relativamente mais raro, mas é possível, que o magistrado, no curso do julgamento dos embargos, reforme a sua decisão. Vamos entender isso. Eu, Renato, vou ao judiciário, cobro de você R$1.000. Você se defende dizendo que, primeiro, a dívida está prescrita, segundo, houve pagamento. Acompanhe o exemplo. Cobrei de você R$1.000, você se defendeu com 2 argumentos de defesa, prescrição e pagamento. O juiz simplesmente esqueceu de ver a prescrição, não leu a prescrição, pulou a prescrição e só viu o seu tópico de defesa pagamento. E entre o autor provar, eu provar que a dívida existe e você provar que eu já paguei, que já pagou, eu provei melhor que a dívida existe. O juiz julgou o pedido, portanto, procedente. Ocorre que você entrou com embargos de declaração dizendo, Excelência, tudo bem que na questão do pagamento, Vossa Excelência pode até ter entendido que o autor tinha razão. Ocorre que Vossa Excelência esqueceu de ver a prescrição. O juiz olha os seus embargos e fala, é verdade, a dívida existe, mas ela é inexigível. O que o juiz fez foi obrigado a mudar o conteúdo da decisão. Quando operou esse fenômeno, ocorreu o quê? Efeito infringente, efeito modificativo. E aí você fala, eu vou rasgar e jogar na lata do lixo tudo que eu aprendi, embargos de declaração, objetivam reformar? Não. Isso é uma situação anômala, é uma situação excepcional, episódica. Ela vai ocorrer em alguns casos. E quando o magistrado, ao receber os embargos, vislumbrar a potencialidade dessa mudança, o que o juiz vai fazer? Abrir vistas para o contraditório. Ficamos claros? Um terceiro item, o juiz julgará em 5 dias os embargos. Existe um prazo, evidentemente que esse prazo não é peremptório, é um prazo recomendável, o juiz julgará em 5 dias. Como encerramento dessa explanação sobre os embargos, eu queria falar sobre os efeitos.
E há um efeito peculiar que nós devemos tomar cuidado, o efeito interruptivo. Então, na verdade, o artigo 538 determina que os embargos interrompem a contagem de prazo para interposição de outro recurso. Os embargos interrompem e não suspendem como regra. Então, o que nós temos que entender? Qual é a diferença entre interromper e suspender um prazo? Quando se suspende um prazo, gera o efeito estátua. 1, 2, 3, 4, suspendeu, volta a correr. 5, 6, 7, 8, suspendeu, volta a correr. 9, 10, 11, 12. Agora, quando um prazo interrompe, ele começa a contar do zero novamente. 1, 2, 3, 4, interrompe. 1, 2, 3, 4, 5, interrompe. Vale dizer, da decisão dos embargos, eu tenho prazo integral para o recurso principal. Então, primeiro eu devo entrar com apelação ou com os embargos? Se uma sentença foi contraditória e obscura, primeiro com os embargos. Conta-se o prazo, protocoliza os embargos e os embargos interrompem a contagem do prazo e depois eu vou ter o prazo integral para o recurso principal. Duas questões importantes respeitantes à interrupção. Primeira delas, os embargos interrompem o prazo para ambas as partes. Então, se porventura uma das partes entrou com embargos e a outra deseja recorrer, nada impede que a parte faça o quê? Aguarde os embargos serem julgados para depois entrar com o seu recurso. O recurso não interrompe somente para quem interpôs embargos. E segundo ponto importante, existe uma discussão clássica no ordenamento de saber se os embargos lá na frente, vamos imaginar que um juiz recebeu os embargos em janeiro, mas só os julgou em dezembro, com a seguinte decisão: não conheço dos embargos. E alguns autores defendem que se os embargos não foram conhecidos, eles não existem. E se eles não existem, eles não podem produzir efeitos. Situação? Se você embargou de declaração e depois de um ano que esse processo estava na conclusão com o magistrado, ele não conheceu dos seus embargos, não foi interrompido o prazo, portanto você já perdeu o recurso principal. O STJ afastou esse posicionamento. A segurança jurídica deve prevalecer. E o STJ disse o seguinte: qualquer que seja o motivo que leva ao não conhecimento dos embargos, eles sempre interromperão o prazo de contagem de outros recursos. Então, se os embargos podem ser os mais esdrúxulos possíveis, eles sempre vão interromper o prazo para outros recursos. Uma exceção, evidentemente, que o próprio STJ ressalva: a intempestividade. Porque aí, meu amigo, se você protocolizar os embargos fora do prazo e ainda quiser usufruir da interrupção, é querer demais. Dormientibus not succurritius. Muito obrigado pelo primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos com Pergunte ao Professor. Muito bem, meus amigos, depois de um tortuoso primeiro bloco, vamos aí para o segundo, trabalhar com Pergunte ao Professor. Não se esqueça que você pode mandar suas dúvidas para provafinal@lfg.com.br. Vamos então aí à primeira pergunta. Professor, o que são embargos de declaração pré-questionadores? Muito bem, meus amigos. Nós falamos sobre os embargos de declaração sobre um específico tipo de cabimento: contradição, obscuridade e omissão. E é a única modalidade de embargos prevista em lei. Mas nós temos uma outra forma de embargos de declaração no nosso sistema, que são os embargos de declaração pré-questionadores ou embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O que vem a ser isso? Se vocês se lembram de recurso especial e extraordinário, eles possuem um cabimento específico no ordenamento. E existe um requisito que alguns autores defendem que é requisito de admissibilidade, denominado pré-questionamento. O que é pré-questionamento? É a exigência que a matéria tenha sido discutida nas instâncias inferiores. Daí o porquê o artigo 102 e o 105 da Constituição Federal falam de causas decididas. Mas há uma questão importante.
A jurisprudência dos tribunais superiores assevera que, para que haja pré-questionamento, é irrelevante a parte ter ou não suscitado a matéria, tal qual se depreende da súmula 282 do STF. Para que haja pré-questionamento, é necessário que esteja na decisão recorrida a matéria violada, seja a lei federal, seja a Constituição. E nem sempre os tribunais se desincumbem dessa tarefa. Ou seja, nem sempre os tribunais inserem no acórdão a matéria objeto de recurso especial extraordinário. Para que isso seja possível, não precisa ir muito longe, diante de uma omissão, caberão embargos de declaração. Mas esses embargos, eles têm a nítida função de pré-questionamento, ou seja, se interpõem os embargos de declaração para que o tribunal verifique que a matéria está sendo omitida e reexprima essa decisão, ou seja, acrescente, agregue, fale melhor, pormenorize a questão que não havia sido suscitada. A grande discussão que se tem hoje no ordenamento é saber o que acontece se os embargos forem rejeitados. O STF tem uma teoria muito mais simples, que se chama teoria do pré-questionamento ficto. Se os embargos forem rejeitados, o STF considera pré-questionada a matéria. Por quê? Porque ela trabalha com o elemento volitivo subjetivo. A parte fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar o pré-questionamento. Já o STJ não. A súmula 211 diz: a matéria deve estar no acórdão. Ou seja, se não estiver, se vira. E os advogados se viraram muito bem. Então, dessa decisão, caberia recurso especial para o STJ, para que o próprio STJ obrigue o Tribunal Inferior a conhecer dos embargos. Então, veja como é que é diferente a forma de tratamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Essa é a função clássica dos embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Trazer a matéria omitida pelos tribunais, sabendo que hoje, para fins de pré-questionamento, conforme nós dissemos, é necessário que a matéria esteja na decisão recorrida, sendo não desprezível, mas irrelevante se a parte alegou ou não. Próxima pergunta. Professor, é possível aditar o recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração? Muito bem, muito boa pergunta do aluno. Vamos entender como é que funciona a questão do aditamento. Eu já cheguei a asseverar em algum outro programa que nenhuma petição pode ser aditada no judiciário, salvo a petição inicial. Então, tirando a petição inicial, ninguém pode ditar recurso. Ocorre que isso pode acontecer excepcionalmente quando nós estivermos enfrentando embargos de declaração. Vamos pegar um exemplo que vai fazer com que vocês entendam bem isso. Imaginem uma decisão interlocutória que para uma das partes foi omissa e para outra foi improcedente. Esse aqui, que teve a improcedência, entrou com agravo de instrumento no primeiro dia diretamente ao tribunal, porque o agravo de instrumento, via de regra, tem como discriminar a urgência. Já a outra parte entrou com embargos. O agravo está no tribunal e os embargos estão sendo julgados aqui em primeiro grau. O juiz acolhe os embargos, supre a omissão e traz à luz, traz à decisão, matéria que até então havia sido omitida. Matéria esta que piora, agrava a decisão daquele que agravou de instrumento para o tribunal. A pergunta é, dessa decisão, cabem novos embargos ou seria possível excepcionalmente o agravante aditar? Ele pode, neste caso específico, aditar. É o que se denomina princípio da complementaridade. Por que não pode só entrar com um novo agravo? Porque, na verdade, quando o juiz julga os embargos, ele não cria uma nova decisão, ele aperfeiçoa uma decisão já existente. Então, na verdade, não caberiam dois agravos de uma única decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Por força disso, seria possível, excepcionalmente, aditar o agravo, mas somente nessa situação,
se os embargos, quando julgados, trouxessem matéria que efetivamente prejudicasse o tramitar a situação jurídica daquele que agravou. Mas há uma questão importante. Alguns tribunais se posicionam no sentido de que primeiro se julga os embargos para depois o cabimento do recurso. É claro que no caso do agravo não dá para a gente esperar muito porque há urgência, mas no caso de uma apelação é recomendável que os embargos sejam julgados antes para depois se permitir uma eventual discussão, um aditamento ou não. É por isso que os embargos interrompem o prazo para ambas as partes, para evitar uma situação desta. Ok? Obrigado. Próxima pergunta. Professor, é inconstitucional a não previsão de contraditório nos embargos? Falamos sobre isso no primeiro bloco e vamos agora deixar isso de uma maneira um pouco mais clara. Será que o fato de não haver contrarrazões e embargos poderia gerar um certo um constrangimento processual e imaginar que o sujeito está sendo tolhido de poder se manifestar? Será que a falta de contraditório nos embargos é inconstitucional? E a resposta, meus amigos, é negativa. A explicação é muito simples. Durante muito tempo se imaginou que contraditório partia de um determinado pensar processual, de que o sujeito teria que ter a mera expectativa de se manifestar no processo. Só que o princípio de participar do processo é muito pouco e explica quase nada do princípio do contraditório. Se nós pensarmos bem, esqueçam um pouco as amarras de processo, por que existe o contraditório? Para evitar o prejuízo, para evitar o dano à parte. Então a parte tem o poder de se manifestar para evitar que aquela decisão inaudita altera pars cause prejuízo à sua esfera jurídica. Nessa situação específica, os embargos, como nós vimos, eles não têm, via de regra, função de reformar decisões. Então não haveria o porquê existir contraditório. E não pensem que isso é desarrazoado. Hoje o juiz, por exemplo, à luz do artigo 285-A do CPC, pode julgar com mérito uma causa sem ouvir o réu. E por que ninguém suscitou a inconstitucionalidade? Claro que a OAB já entrou com uma DIN sobre isso, mas por que ninguém suscitou o prejuízo ao contraditório numa situação dessa? Por um motivo muito simples. Se efetivamente o réu ganhou a causa, para que ele vai ser ouvido? É uma sentença sem ouvir o réu, mas a favor dele. Então não há nada de inconstitucional em suprimir o contraditório dos embargos. E é claro que nós devemos permitir impor o contraditório sempre que os embargos tiverem potencialidade a causar efeito infringente. Vamos para a próxima? Professor, existem embargos de declaração de embargos de declaração? Muito bem, meus amigos, boa pergunta e polêmica pergunta. Será que existem embargos de declaração de embargos de declaração? Na verdade, vamos afastar uma primeira possibilidade de incidência desses embargos. A decisão é omissa, você entra com embargos, o juiz ou rejeita os embargos ou nega a eles provimento, ou seja, não resolve a situação, e você, vírgula, teimoso, vírgula, resolve entrar com 2 embargos. Não se pode dar 2 tiros no mesmo alvo. Quando é que nós poderíamos entender a possibilidade de cabimento de embargos de declaração, A decisão é omissa. Você interpõe embargos de declaração. Estes embargos afastam a omissão, traz a matéria que tinha sido omitida, mas quando os embargos inserem no ordenamento essa nova matéria, ele cria uma contradição. Então, desta nova decisão, cabem novos embargos. Resumindo, só caberão embargos de declaração quando os primeiros embargos, o resultado dos primeiros embargos, contiver algum vício tipificado no artigo 535. Vamos então à última pergunta. Professor, por que no juizado especial os embargos suspendem o prazo? Muito bem.
Essa é uma pergunta também pouco explorada na doutrina. Eu não havia falado propositalmente sobre isso no primeiro bloco, para que a gente possa enfrentá-lo agora. Os embargos de declaração, eles têm por objetivo interromper o prazo. Ocorre que no juizado especial, à luz do artigo 50 da Lei 9.099, não se suspende o prazo. Não se interrompe o prazo é suspenso. A primeira observação que vocês vão me fazer, no juizado existe a celeridade, e por conta disso, não vai ser 1 ou 2 dias interromper ou suspender que vai mudar alguma coisa. Na verdade, o problema foi de política legislativa. Explico para vocês. Quando o juizado foi concebido, alguns autores do projeto do juizado, da Lei 9.099, estavam tentando criar um sistema recursal novo. E o sistema do juizado é um sistema novo. Não cabe embargos infringentes, não cabe ROC, não cabe recurso especial, não cabe apelação, não cabe agravo, cabe recurso extraordinário por força jurisprudencial e sumular. E o único recurso que o juizado resolveu deixar, tal qual existe no CPC, são os embargos de declaração. Só que os embargos de declaração, no regime do Código de Processo Civil, quando o juizado foi criado, suspendia-se o prazo. A lei do juizado estava tramitando no Senado e na Câmara, quando os embargos mudaram seu regime, em 94. Só que assim que saiu os embargos, saiu a nova lei do juizado. Ou seja, os embargos do CPC suspendiam e depois de 94, doravante, começaram a interromper. O juizado, que seguia a imagem e semelhança dos embargos até então vigentes, determinaram a suspensão. Quando todos entendiam que a jurisprudência ia interpretar aquela suspensão do juizado, agora com a nova mudança do CPC, como uma interrupção, caíram do cavalo. Mantiveram-se, portanto, os regimes peculiares. O CPC, os embargos interrompem o prazo. No juizado, há suspensão. Meus amigos, muito obrigado pelo segundo bloco. Vamos agora para o X da questão. Salve amigos, salve amigas, vamos aí para o último bloco, X da questão, resolver questões que nós selecionamos de provas anteriores, mais como um exercício de fixação daquilo que a gente já enfrentou. Então vamos trabalhar aí com a primeira pergunta. A oposição de embargos de declaração contra acórdão que julgou a apelação determina, 2 pontos. A suspensão do prazo para interposição de outros recursos. Primeira observação que a gente já viu, que cabe embargos de declaração contra acórdão, então não há nenhuma peculiaridade. Uma primeira pergunta, eu só queria me aprofundar sobre um tema que nós já enfrentamos durante o programa. Eu falei para vocês que os embargos interrompem a contagem de prazo à luz do artigo 538. Será que os embargos não têm efeito suspensivo? Na verdade, eles têm efeito suspensivo. A doutrina que assim defende diz que a suspensão se dá pelo processo, ou seja, suspende-se o processo, mas se interrompe a contagem de prazo. Porque, na verdade, a diferenciação prática seria muito pequena, mas, tecnicamente falando, até porque nenhum ato seria praticado enquanto os embargos não fossem julgados. Então, a alternativa A está errada, porque a suspensão do prazo para interposição de outros recursos não ocorre, salvo nos casos do juizado. E só uma dica, todo mundo sabe que processo tem regra e exceção. Então eu só quero asseverar com vocês, eu quero deixar claro com vocês, que a questão de interromper ou suspender um prazo, mas no juizado suspende, será que não seria a alternativa correta? Se não for dito algo como excepcionalmente, não é exceção, não é essa a alternativa correta. Ou seja, se está dizendo que é suspensão, como a regra não é suspensão, a alternativa A está errada. B. A interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Essa é a alternativa correta. Essa é o X da questão. Por que a B é a alternativa correta? Porque, por disposição legal, hoje os embargos, desde 94, na verdade, interrompem a contagem de prazo
para interposição de outros recursos. Vamos falar das outras, o porquê que elas estão erradas. C. A fluência do prazo para interposição de outros recursos. Considerar essa alternativa como correta seria você criar um prejuízo à segurança jurídica. Nós já vimos isso, e vocês sabem, se nós conglomerarmos aí uma série de institutos processuais, nós vamos verificar quão desarrazoado é dizer a fluência do prazo. Primeiro, os embargos consistem numa garantia. Garantia que a parte tem de ter contra si uma decisão clara para recorrer ou não. Segundo, a parte tem que ter a previsibilidade que ela vai poder entrar com o recurso principal. Logo, de que adianta o juiz receber os embargos se a parte efetivamente vai ficar aguardando interromper ou não o prazo? E terceiro, todo mundo sabe que os prazos do juiz não são impróprios, são próprios. Ou seja, os prazos dos magistrados eles não precluem, prazos impróprios. Quer dizer, o juiz não precisa julgar em 5 dias como dispõe a lei. Agora, você imagina depois de 20 dias o juiz decide sobre os embargos e não interrompe o prazo. É por isso que o STJ já determinou. Sempre vai interromper o prazo. Então eu não posso ficar aguardando que o juiz julgue em 5 dias para depois eu eventualmente apelar no prazo que me sobra, se efetivamente permitisse a fluência do prazo. E mais, como é que eu vou apelar, junto com os embargos, que ainda não foram julgados, de uma decisão contraditória, obscura e principalmente omissa? É desarrazoado. E vamos lá, alternativa D, o trânsito em julgado. Vejam, os embargos de declaração geram o trânsito em julgado? Não. Os embargos de declaração, como todo bom recurso, retarda o trânsito em julgado. Existe uma frase clássica de Pontes Miranda que o recurso ele prolonga a vida útil do processo. O processo está na iminência de morrer e a interposição do recurso cria uma sobrevida para ele. Tá certo? Vamos para a questão 2. Assinale a alternativa correta. A. Os embargos de declaração não interrompem o prazo recursal quando não forem conhecidos. Falamos sobre isso. Essa discussão, ela era defendida há um tempo atrás pelo professor Hernani Fidelis Santos, que aparentemente mudou de posição com os seus novos livros, com as novas edições de seu livro. O que acontece? Na verdade, existe aquela famosa regra clássica da gradação da existência, validade e eficácia. Então, só seria eficaz aquilo que existe, só aquilo que vale, e só vale aquilo que existe. Então, existência, validade e eficácia seriam 3 níveis distintos respeitantes aos embargos. O que acontece? Entende-se que se os embargos não existem, porque se os embargos não foram conhecidos, eles não existem, eles não podem produzir efeitos. Se eles não podem produzir efeitos, eles não interromperam o prazo. Só que nós já entendemos, nós já visualizamos que a despeito dessa posição ser ontologicamente correta, aquilo que não existe não tem aptidão para produzir efeitos, evidentemente que nesse caso nós temos que ceder o passo à razoabilidade na medida em que nós não podemos ficar ao arbítrio do magistrado, simplesmente falar não conheço dos embargos, mesmo não tendo razão. Então o STJ em ótima hora disse, qualquer que seja o motivo que leva o magistrado a não conhecer dos embargos, sempre se interrompe o prazo, vírgula, ressalva feita ao caso da intempestividade. Alternativa B, dependem de preparo. Muito bem. Nós já vimos, já estabelecemos que os embargos de declaração não precisam de preparo, prescindem de preparo. Há alguns autores que entendem que os embargos de declaração não precisariam de preparo porque você não deveria pagar para o magistrado consertar um erro que lhe pertença. Uma coisa é você querer mudar uma decisão de um juiz, um posicionamento de um juiz no tribunal, recolha preparo. Mas como os embargos consistem num vício formal, entende alguns autores que seria por isso, esse o motivo que levaria a não ter preparo nos embargos. Não entendo que seja verdade. Eu entro na questão mais técnica, ou seja, a prescindibilidade do preparo
ela decorre do fato do preparo, como nós já vimos, ter natureza tributária. E por ausência de fato gerador, não haveria efetivamente a exigência do preparo. Alternativa C. Podem ser opostos conjuntamente ou após o recurso principal. Nada mais desarrazoado. Como é que eles podem ser opostos conjuntamente ou posterior ao recurso principal, se o recurso principal objetiva justamente fazer com que a decisão clara possa ser modificada, mas para isso é necessário que primeiro os embargos sejam julgados. Então é condição sine qua non que os embargos sejam asseverados, julgados primeiro, decididos, para depois efetivamente entrar com o recurso principal. Nós vimos até aqui um exemplo diferenciado em aula, no programa, que falava sobre a diferença entre o sujeito que entrava com agravo de instrumento e o sujeito que entrava com embargo de declaração. Isso é possível, mas para que isso pudesse ser a alternativa correta na prova de vocês, era necessário que a OAB especificasse, coisa que ela não fez. Então, os embargos são recursos que sempre devem ser opostos após... Desculpem, o recurso principal é um recurso que deve ser apresentado após o julgamento dos embargos. E a última alternativa, servem para pré-questionamento. Muito bem, meus amigos, como nós vimos no programa, os embargos de declaração também têm uma função diferenciada, que é servir ao pré-questionamento. Então, portanto, a alternativa D é o X da questão. Na verdade, o pré-questionamento nos embargos não é matéria prevista em lei, é matéria prevista em jurisprudência e foi sumulada à luz da súmula 356 do STF. Questão importante que nós temos que entender é que esses embargos hoje eles se revestiram de tamanha importância no ordenamento que eles sequer podem ser declarados protelatórios. Isso tem, evidentemente, uma consequência prática, porque na medida em que eles não podem ser considerados protelatórios, não incide sobre eles a multa do artigo 538. É o que preconiza o enunciado 98 da súmula do STJ. Então, os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, que objetivam inserir na decisão matéria que ainda não tinha sido decidida, esses embargos não podem ser considerados protelatórios. E, portanto, os embargos hoje têm uma função atípica. Vejam que, a despeito no exame de ordem especificamente, a função primordial é vocês lerem lei, por vezes pode cair súmula, doutrina e jurisprudência. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Até o próximo programa. Até mais.